Alô, bom dia a todos, graça e paz, povo abençoado do Senhor, sejam bem-vindos a mais um estudo dominical em casa, na sua casa. Um momento gostoso, um momento precioso que nossa casa, nossa família estará recebendo a palavra do Senhor. Estamos aqui em mais um domingo, um dia maravilhoso, com esse propósito de estarmos conversando, de estarmos refletindo sobre ética cristã. Então nós estamos aí no nosso quarto estudo sobre ética cristã. Então se você ainda não conseguiu assistir os outros capítulos, então procure no YouTube, você vai encontrá-los lá e eu creio que Deus vai te abençoar grandemente com a orientação dessa palavra. É a forma como nós aprendemos a lidar com as pessoas, a lidar conosco mesmo, a lidar com o mundo que nós estamos vivendo, que nós estamos inseridos. Então, que Deus possa abençoar a sua casa mais esse domingo, mais esse dia e mais esse encontro nosso precioso, um encontro maravilhoso e com certeza de grande aprendizado para o nosso dia a dia. Se a gente quer ter uma vida cristã, então a gente precisa pensar em ética cristã. Se quer ter uma vida cristã autêntica, então a gente precisa realmente discutir bastante sobre esse assunto, por ele ser relevante aí na nossa conduta, na nossa disciplina diária, enquanto servo, enquanto serva de Cristo, enquanto discípulo do Senhor Jesus. A gente precisa realmente se preocupar, porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, não é? Nós precisamos refletir o amor de Deus, precisamos refletir a paz do Senhor a todas as pessoas, tá ok? Então Deus quer usar a sua igreja para essa finalidade. Eu quero iniciar orando, nós vamos estar clamando aqui a Deus, pedindo a sua bênção, pedindo a sua direção, orientação, para que aquilo que viermos a falar, aquilo que viermos a discutir, venha realmente edificar a sua vida, possa mudar a sua maneira de pensar enquanto discípulo de Cristo e a gente assumir realmente esse papel enquanto discípulo de Cristo. Ter um comportamento esperado por Deus, ter um comportamento desejado por Deus, um comportamento ao qual Deus requer de cada um de nós, porque isso tem a ver com a sua aliança, tem a ver com o pacto que ele fez com o seu povo, comigo e contigo. Quando ele morreu naquela cruz do Calvário, nós assim aceitamos esse caminho glorioso, que é o caminho do céu, que é o caminho do Senhor Jesus. Então eu quero estar orando e convido a você na sua casa, chame sempre aí os teus, para que a gente consiga aí ter um momento em família de estudo da palavra do Senhor. E que Deus possa assim nos abençoar e nos dar toda a direção. Então vamos orar, vamos falar com o Eterno nesse momento. Oremos. Ó Deus, mais uma vez, mais um domingo na Tua presença e aqui nas casas, ó Deus, cada lar que nos assiste nessa hora, que nos acompanha, Deus, tem nos acompanhado nesses estudos e que aqui estamos fazendo, estamos refletindo sobre a ética cristã. Mais uma vez, nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo, porque nós reconhecemos, ó Pai, que nada deve vir de nós mesmos, mas tudo deve vir do Senhor. O Senhor é quem nos conduz, o Senhor é quem nos orienta, o Senhor é quem dirige as nossas vidas, a nossa igreja, e a palavra, ela vem do Senhor, Deus, aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo possa nos revelar coisas extraordinárias, que o Espírito Santo do Senhor possa transformar um pouquinho as nossas vidas através da reflexão, através do conhecimento acerca da Tua palavra. Portanto, abençoe a cada família, Deus, abençoe a cada lar nessa hora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos, lembrando sempre a você que nos procure aí sempre no Facebook, Zinaldo Coutinho ou IPB Jordão, tá? Ou então aí no YouTube e você esteja ligadinho aí no estudo que nós temos feito e no culto também.
das 19 horas, tá bom? Então, culto às 19 horas, fiquem atentos aí que hoje nós estaremos mais uma vez glorificando, exaltando, celebrando o Senhor através do culto, tá bom? E você, na sua casa, também vai estar fazendo parte disso, tá bom? Então, você está aí sendo convidado a estar divulgando esse trabalho, divulgando esses cultos para os seus amigos, para os seus parentes, convidando-os para que eles também tenham ali um momento de reflexão na sua palavra, tá bom? Então fica aí o nosso convite para você estar convidando outras pessoas também, passando aí o nosso endereço. Muito bem, queridos. Vamos voltar a esse assunto, ética cristã, tá? E nós já falamos aqui sobre ética em relação ao comportamento que está regrado por princípios morais que nós temos, e é claro que nós estamos falando de princípios morais que são extraídos, que são orientados pela palavra do Senhor, tá? E na nossa última conversa, lá na Ética Cristã 3, nós falamos essa tríade do amor em relação à ética. Então a gente viu ali a importância de se amar, a importância de aprender a amar as outras pessoas. Então é necessário a gente ter não um sentimento, nós estamos falando apenas de um sentimento, mas a gente está falando de um amor que me leva a praticar atos, tá, de respeito sempre ao ser humano, ao próximo. Então hoje a gente tem aí uma crise de humanidade muito grande, tá? E muito creio dessa crise porque tem faltado esse olhar ético, esse olhar com ternura para o próximo, um olhar com amor para o próximo. E se você não olha com amor, e você acaba comprometendo toda a sua relação interpessoal, tá ok? E a Bíblia diz que o nosso amor ele tem que ser sem hipocrisia, sem fingimento. Então tem que ser um amor verdadeiro em relação ao próximo. Então a gente viu que o amor ele acaba sendo o suporte da ética cristã, então ele dá todo o suporte para isso. O amor ele é a motivação para nos tornarmos éticos. Então o amor ele nos motiva. Por mais que você possa dizer o seguinte, olha, eu não consigo fazer isso pelas pessoas, mas por amor a Deus eu vou me esforçar, eu vou me transformar, eu vou me refazer e aí então eu vou deixar Deus agir e por amor a Ele eu vou ter um comportamento diferenciado, um comportamento que agrade o coração de Deus. E o amor ele acaba protegendo, né, essa ética. Então é o amor quem nos cobre, ele bota uma redoma ali e nos protege, tá, de todos os princípios éticos que sejam contrários, que circulam muitas das vezes na sociedade e que tenta de alguma forma nos desviar desses princípios que Deus estabeleceu para a humanidade, tá bom? E hoje então, nós vamos, daqui a pouco quem está lendo aqui, o texto básico agora para os nossos próximos assuntos vai estar lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, tá? Então a gente vai estar ali aprendendo e discutindo um pouco mais. A gente já falou sobre essas 5 coisas que devem ocupar os nossos pensamentos, então a gente vai entrar mais detalhadamente nesse aspecto, tá? O que realmente precisa ocupar e por que deve ocupar os nossos pensamentos. Mas eu quero antes estar lendo aqui um texto do livro chamado O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Esse livro ele foi escrito em 1513 e publicado em 1532. Maquiavel ele então dá uma orientação, ele faz uma cartilha a fim de orientar o príncipe de Florença, que era Lourenço Médici, tá? Então um homem muito influente ali naquela época, e ele então dá essa orientação como deve se comportar o príncipe, como deve se comportar o rei ou o soberano em relação às pessoas, tá ok? E ele então escreve num dos seus pontos ali, ele diz o seguinte: faça, pois, o príncipe tudo para alcançar e manter o poder.
os meios de que se valer serão sempre julgados honrosos. Então, olha só, faça, pois, o príncipe tudo para alcançar e manter o poder. Os meios de que se valer serão sempre julgados honrosos. Então, essa aí é uma máxima, disso aí, desse texto, surge uma máxima de Maquiavel que seria: os fins justificam os meios. Então, eu penso que esse é um livro que deve ter sido um livro de cabeceira de muitos políticos dentro, não somente do nosso país, mas eu acredito que no mundo todo. Mas a gente fala mais dentro do nosso país, tá ok? Então, é um livro, claro, ele tem toda uma esfera ali na área política, mas me chama, tá, atenção essa questão, né, que surge essa máxima de que os fins sempre justificam os meios. Ou seja, você, para alcançar o poder, não importa de que maneira, qual meio você vai adotar para isso, tá ok? O importante é que você chegue lá. E aí, claro, mediante a tudo isso, a gente começa fazendo algumas perguntas, e dentro dessas perguntas que a gente vai fazendo, depois a gente vai estar respondendo ao longo da nossa reflexão. Então, a gente está aqui na realidade para trazer uma reflexão sobre o assunto, né, dos nossos comportamentos dia após dia. Então, as perguntas que eu quero estar fazendo, e claro, cada um vai estar refletindo sobre isso, é o seguinte: primeiro, você concorda que os fins justificam os meios? Então pense um pouco sobre isso. Por quê? Porque talvez a resposta de muitas pessoas possam até dizer o seguinte: não, claro que não. Mas na prática, como funciona? A gente tem que saber, entender que existe aí uma coisa daquilo que é certo, que a gente pensa que é certo, e daquilo que a gente faz do dia a dia, tá certo? Porque parece que o ser humano ele chega em algum momento que ele olha muito para si, ele valoriza o que ele faz e não o que o outro faz. E aí acaba, muitas das vezes, ele achando que ele pode dar sempre um jeitinho para poder conseguir as suas coisas, e os outros, quando fazem, eles estariam errados. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em corrupção, a gente acusa logo o quê? Políticos, mas quando a gente se corrompe lá com um guarda que quer nos multar e a gente quer dar um dinheirinho por fora, isso também é uma corrupção. Parece que o nosso erro, ele não é tão errado do que o erro do outro. Então, a gente realmente precisa parar e pensar sobre isso. Será que os fins que nós estamos, ou seja, será que os fins eles justificam os meios que nós estamos aderindo para chegar aonde a gente quer chegar? Ou seja, será que vale tudo para alcançarmos os nossos objetivos e os nossos sonhos? Vale tudo para se livrar de alguma enrascada? Vale tudo para se livrar de alguma dívida? Enfim, então são coisas que a gente precisa realmente estar refletindo. Outra coisa, e aí, claro, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, porque é um assunto pertinente e muitas pessoas não estão dando conta do quanto ela está envolvida e ela não sabe que são as fake news, ok? Como nós estamos lidando. Primeiro, quando a gente fala fake news, o que você acha? Isso é certo ou é errado? Então, parece que a resposta politicamente correta é você dizer: não, isso é errado, não concordo com isso e tudo mais. Mas no dia a dia, como nós lidamos com as fake news? Como nós fazemos quando nós recebemos notícias que são falsas, né? Então, isso parece que nos torna pessoas muito mais ativas nesse processo de estar inserido nessa cultura, nessa sociedade, nessa ética do vale tudo, e que na prática ela funciona dessa forma, por mais que se discorde no meio social, mas o que faz as pessoas, na hora de praticar, elas não olham lá o que seria correto, mas elas olham aquilo que todo mundo está fazendo. Então a gente lembra que o amor a Deus nos faz corrigir essas questões, né? Então, se eu amo de verdade, sem hipocrisia, então eu preciso repensar sobre esse meu comportamento e essa minha maneira
de ser, essa minha forma de viver. Bom, quando a gente fala na verdade, tá? A verdade, será que ela é para ser dita a qualquer hora? Será que a gente tem que falar a verdade, tem essa obrigação de falar a verdade em qualquer momento? Será que é sempre que a gente precisa estar falando aquilo que a gente pensa de ser verdade o tempo todo? Eu quero apenas aqui trazer um exemplo. Imaginem vocês estão lá numa festa com os seus familiares e de repente entra lá uma pessoa que há algum tempo você não vê essa pessoa e essa pessoa está muito acima do peso. Então isso é visível, isso é claro, todo mundo percebe. Então até aí tudo bem, ela está fora do peso, isso é um fato, então isso é uma verdade. Não vamos aqui dizer que não seja verdade. Porém, quando você olha para essa pessoa e você diz para ela, nossa, como você está gorda, aí as pessoas vão te questionar, tá, mas por que você falou isso? Ah, porque eu falo a verdade mesmo. Será que essa verdade precisa ser dita? Será que esta verdade precisa ser falada, precisa ser comunicada? Pessoas que têm uma certa dificuldade, pessoas que têm uma certa lentidão, por exemplo, para aprender ou para desenvolver um pensamento lógico, um raciocínio ou alguma coisa nesse sentido. E é claro que dentro da nossa cultura essas pessoas são consideradas pessoas burras, né? Pessoas que têm atraso na sua forma de processar o conhecimento e tudo mais. E aí a pessoa chega para ela e diz, nossa, mas como você é fraco, né? Porque você não segue o padrão que nós estamos, olha como você é mais lento do que todo mundo. Ele pode até ser mais lento, ela pode até ser mais lenta que todo mundo, mas essa verdade, ela precisa ser dita, essa verdade precisa realmente ser comentada, ser falada entre as pessoas. Então são essas questões que a gente precisa entender, tá? Porque o fato de que algumas coisas que eu disser que eu não devo dizer, isso não vai me levar, ou não existe lá uma vantagem ter excesso de verdade, quer dizer, isso não é virtude ter excesso de verdade, mas a gente vai ver que falta muitas das vezes bom senso. Então por isso que o texto de Filipenses, capítulo 4, no versículo 8, ele termina, olha, tudo que é, e depois a gente vai ver isso mais tarde, ele fala, olha, as coisas ela tem que ter virtude e tem que ter louvor. Então as coisas têm que ser edificantes, as coisas têm que fazer bem para o outro, ok? Então, nós vamos, à luz da ética cristã, discutir essas questões que são questões do dia a dia, do nosso trabalho, do nosso convívio com a família, do nosso convívio com colegas de faculdade, com colegas de escola, enfim, então isso faz parte do nosso dia a dia. Né? A gente está inserido dentro de uma sociedade, a gente lida com pessoas e a gente precisa se relacionar plausivamente, a gente precisa se relacionar de forma agradável, prazerosa e que a gente consiga manter ali uma boa harmonia nesse nosso relacionamento. E além do mais, a gente é luz, então a gente precisa realmente deixar com que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas. Então a ética, voltando aqui um pouco àquela ética de Maquiavel, porque Maquiavel ele teve a ética dele, então todos nós temos a nossa ética, todos nós temos valores, valorizamos alguns comportamentos e isso, claro, vai de cada um, embora a gente não tenha aqui uma ética, embora se discuta, né, se a ética ela deve ser universal ou se a ética ela não deve ser universal, mas eu quero trazer uma ética que tenha princípios cristãos, né? Então não vamos entrar nessa questão filosófica, tá? Mas ética que tenha princípios cristãos. Então isso para a gente é o que importa. Tá? E claro que a Bíblia é o mesmo livro que foi escrita para o mundo todo, então exige uma necessidade de que as pessoas vivam esses princípios, que aprenda a amar ao próximo, que aprenda realmente a lidar com o próximo conforme a sua palavra ela nos orienta, conforme as leis do Senhor, ok? Então, por que
quando Paulo ele escreve, e eu vou ler aqui o texto de Filipenses 4, no versículo 8, ele diz o seguinte, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E lá no versículo 9, ele diz mais, olha, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai. Então, o exemplo de quem está falando é importante. E olha só o finalzinho, e o Deus da paz será convosco. Então ele aqui chama o Deus da paz. Quer dizer, o nosso comportamento interfere no comportamento do outro. E quando a gente tem esse comportamento ético, a gente vai ter paz uns com os outros, ok? Então, parece que a gente já tem até mesmo aqui uma profecia em relação a isso, certo? De termos paz uns com os outros a partir do momento em que nós temos aí esse tipo de comportamento, ok? Bom, primeiro, o que a gente precisa entender, o porquê que a Bíblia fala que essas coisas devem ocupar o nosso pensamento. Então, para manter o nosso pensamento em algo, tá? Você manter o seu pensamento ocupado alguma coisa, ou aquilo que vai estar sensibilizando, permeando, norteando os seus pensamentos, é necessário que ele tenha disciplina. Então você nem sempre consegue ter o controle imediato do teu pensamento, mas você pode disciplinar os seus pensamentos. E por que os nossos pensamentos? Nossos pensamentos, eles exercem grande influência em nossas ações comportamentais. Eles são extremamente importantes nas nossas ações comportamentais. Então, nossos pensamentos, eles refletem muito sobre as nossas crenças. Então, olha só, você crê, então quando as nossas crenças elas estão generalizadas dentro de nós, então uma disciplina. E o teu comportamento ele vai ser norteado por isso que passa pelos seus pensamentos, tá ok? Então por isso o inculcar na criança a palavra de Deus, né? Então a orientação bíblica é isso, e a gente precisa realmente inculcar também essa palavra, se alimentar dessa palavra totalmente, crer nessa palavra e viver essa palavra. E viver essa palavra é exatamente colocar isso em prática, porque a gente crê. E como eu falei que que o amor a Deus é a motivação para a gente ter esse comportamento, então eu creio em Deus, eu amo Deus e eu passo a ter esse comportamento, ok? Então, os nossos comportamentos eles vão sempre refletir os nossos pensamentos, tá? E aquilo que foi desejoso, e aquilo que atendeu os nossos emocionalmente. Então, um exemplo claro disso são os transtornos psicológicos. Então, os transtornos psicológicos estão associados a pensamentos distorcidos de realidades. Então, a ética cristã nada mais é do que um comportamento ensinado por Deus, onde nossos relacionamentos são ajustados com princípios morais, cujo valor é aprovado pelo Criador. E isso está inculcado, isso está incutido em nossas mentes, tá ok? Então, no texto de Filipenses, o que a gente vai ver aqui são os 5 valores, tá? 5 valores éticos que devem ocupar os nossos pensamentos. É o desafio de todos nós. É o desafio de todos nós inculcar isso, tá? Deixar com que essas coisas permeiem os nossos pensamentos. E tudo vai estar sendo norteado pelo amor ao próximo. A gente não pode esquecer tudo isso. Então, o primeiro deles é tudo que é verdadeiro. E a gente vai fazer a seguinte leitura. Tudo que é verdadeiro e que tenha virtude e louvor. Então, não basta só ser verdadeiro. Ele precisa ser verdadeiro, precisa ter virtude, precisa ter louvor, tá? É interessante verificar essa relação de Deus com a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa relação ela é tão forte
que Deus nunca escondeu os erros de homens considerados justos, como Noé, por exemplo, que teve lá os seus erros, seus pecados. Homem que foi considerado segundo o coração de Deus, como Davi, né? Então a história de Davi, enfim, uma história de pecado, que foi um homem que cometeu pecado. Homens como, por exemplo, Sansão, né? Que inclusive é reconhecido pela sua fé, lá naquela galeria dos homens de fé de Hebreus, capítulo 11, aparece também Raabe nessa galeria, inclusive Raabe chamada ali de meretriz, e foi ainda, Raabe está dentro da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, Deus poderia, nossa, eu jamais vou botar esse nome aí na minha genealogia, mas não, ele não esconde isso. Então, a Bíblia é transparente em relação a isso, porque Deus é um Deus que preza por princípios verdadeiros, por tudo que é verdadeiro, tá certo? Então, o que está na moda e as pessoas estão praticando bastante, que são os fatos aí, as fake news, notícias falsas, a gente poderia criar aí vários prejuízos morais, espirituais, físicos, sociais, que as fake news, por exemplo, elas estão trazendo para a sociedade, né? Ela não ajuda a sociedade. Mas eu vou apenas me limitar em dizer que a fake news é uma coisa que está em desacordo com os princípios éticos cristãos. Por quê? Simplesmente porque são notícias falsas, como diz o nome, tá certo? Então, exatamente é o contrário de verdadeiro. O falso é o contrário de verdadeiro. Então, se é uma notícia falsa, a gente não pode jamais compartilhar, aceitar esse tipo de notícias e nem mesmo flertar com isso. Então, o que deve ocupar nossos pensamentos são coisas que precisam ter virtude e precisam ter louvor, tá? Mas como a gente está aí na onda e nessa moda e tanto tem se falado em fake news, por que as pessoas gostam tanto de fake news? A fake news ela tem um idealismo por trás de tudo isso, tá? Então você tem ali, eu estou trazendo aqui algumas classificações que eu fiz, né, baseado aqui em algumas pesquisas. Então, eu diria que a fake news, as pessoas, né, praticam fake news e ela tem ali algumas classificações. Uma delas é porque existe a maldade dolosa, quer dizer, pessoas que utilizam desse instrumento para defenderem uma ideologia, tá? Desqualificar a imagem de alguém, pessoas que transmitem fatos irreais, pessoas que criam fatos que tornam notícias, né? Então, quer dizer, são as pessoas que maldosamente, tá? Intencionalmente, elas simulam algumas situações para tornar aquilo verdadeiro e divulgar. O verdadeiro mentiroso, intencional, maldoso que tenta fazer isso, tá? E você tem aqueles que estão ali na maldade sem dolo, ou seja, são pessoas que vão na onda do outro, porque tá na moda, mas isso aqui é legal, estão compartilhando e a gente vai acabar compartilhando. Então, a pessoa ela não criou a notícia, mas ela tem prazer nessa notícia e prefere acreditar e, consequentemente, compartilhar como se fosse verdade. Então, ou seja, a gente está flertando com o falso, a gente está flertando com aquilo que não é verdadeiro. Então, quando isso acontece, a nossa mente não está em busca da verdade, não está. Por quê? Porque a verdade, ela nos frustra muitas das vezes. A verdade causa uma frustração, causa decepção. E a gente não quer se decepcionar e prefere criar uma fuga para não aceitar as verdades. E uma das fugas que você encontra é a fake news. São notícias falsas e você toma aquilo como base, aquilo se torna o que sustenta a sua forma de pensar e você vai caminhando assim. Agora, a nossa culpa em relação a isso é porque a gente não tem o bom senso, a gente não está vivendo essa verdade, a gente não está alimentando-se de uma verdade, tá? E o que é pior, a gente acaba se torna culpada pela disseminação de tudo isso. A gente acaba passando isso à frente, tá certo?
E você tem aí as razões porque o ser humano ele chega a este ponto. Então, poderiam ser diversas razões, e aí a gente vai pensar apenas algumas. A principal delas para mim, é claro que eu vou sempre entender o homem como uma natureza caída, o homem é fruto do pecado, quer dizer, fruto no sentido de que nós nascemos numa sociedade, numa cultura pecaminosa e acabamos passando isso e vivendo isso, e isso nos alimentou. Então a natureza do homem é uma natureza decaída e há uma tendência realmente para o mal, tá? Há uma tendência para o engano, há uma tendência para o erro, há uma tendência para tudo isso. Então as razões porque o ser humano ele chega a esse ponto, claro, elas podem ser diversas, como nós falamos, mas eu quero apenas citar algumas, tá? A gente vai estar aqui trabalhando em cima de pelo menos 3 dessas razões, né? Ou 4, como eu já falei. A primeira é o fato do homem ser um homem decaído, então uma tendência. A segunda delas, então, são alimentadas pela sociedade. Você tem o quê? Os motivos ideológicos. E esses motivos ideológicos, eles podem ser religiosos, eles podem ser políticos, eles podem ser social, vários outros, tá? Pessoas que não querem discutir, mas elas querem fundamentar suas argumentações em qualquer notícia que favoreça o seu ponto de vista. Porque se for uma notícia que não favoreça as minhas preferências ideológicas, então eu estou fora, eu também não vou aceitar. Então você vê o quanto isso mexe com o ser humano. Lamentavelmente, o ser humano ele se tornou, agora a gente entrando aí para um aspecto político, porque nós estamos mais envolvidos com política do que a gente imagina, mas essa visão ideológica política que contamina e que muitas das vezes engessa e cega o ser humano, não permite ele enxergar verdades, mas ele só quer enxergar as verdades e as mentiras que te interessam. Né? Então, quando, por exemplo, a gente entra aí no aspecto político, e se você tem lá uma tendência ideológica, enfim, para algumas correntes ideológica política, ou seja, você só vai se interessar em acompanhar noticiários que falem bem dessa linha que eu penso, né? E aí você cria aquela ideia do que é o seguinte, é Deus ou demônio. Por quê? Porque o líder da minha ideologia, esse líder ele é perfeito em tudo, ele não tem erro, né? Você pode observar, ele não errou nunca, mas só acertou. E o outro, que é adversário, ele só tem erro, ele não tem acerto. Então ele é 100% errado. Quer dizer, então você vê aí as figuras dessas lideranças políticas que acabam manipulando as pessoas, né? Infelizmente a gente tem aí um fator que é interessante, que mais tarde pode se discutir, questão política, é a manipulação. As pessoas elas são manipuladas e elas acabam sendo totalmente engessadas nos seus conhecimentos para que elas acreditem que aquelas pessoas que estão lá na elite, porque você vai ver que quando, até mesmo na polarização política que a gente vive, você vai ter as elites dos dois lados e todos que acabam sendo favorecidos são essa elite, né? Então essa elite tem utilizado muitas das vezes as próprias fake news para manter uma linha de raciocínio favorável a eles. Eu estou falando aqui dos dois pontos de vista, né? Estou falando dos dois lados. Então você passa a acreditar que o seu líder político ele é a pessoa mais correta, ele não tem erro, tudo que ele fez foi o que é certo. E quanto o outro, ele só fez coisa errada e, enfim, não presta para coisa nenhuma. E aí a gente começa a ter aqui o bom senso e o equilíbrio de entender o seguinte, ninguém é 100% perfeito e nem 100% errado. Tá? Então isso já é uma coisa que a gente já precisa parar e pensar. Se você olhar todos os governos do Brasil, do país, quer dizer, enfim, cada um vai ter uma opinião diferente, mas essa opinião ela vai sempre esbarrar na minha forma, das minhas preferências. Então, mas a minha maneira de olhar o mundo é entender o que cada um fez de bom e o que cada um fez de errado. Então, se você tem a sua preferência, você vai dizer só esse fez o que é bom, o outro só fez coisa errada, tá? Enfim, então, infelizmente,
é uma forma das pessoas terem as suas mentes manipuladas por por essas elites, né? Que acaba te puxando cada vez mais e manipulando a sociedade para esses pontos. E aí, claro, a fake news ela acaba sendo né? Acaba sendo aí um instrumento fantástico para passar essas informações e alimentar essas fantasias das pessoas nos campos ideológicos, tá? Então isso também envolve a religião. A gente vê, por exemplo, aí na questão da Covid-19, tantas notícias falsas. Por que notícias falsas em relação a isso? Qual o interesse de tudo isso? Então, existem motivos ideológicos, grupos, muitas das vezes ideológicos, que acabam investindo e passando tudo isso adiante. Uma outra razão é a falta de argumentação. Por que pessoas adotam e gostam tanto das fake news? Porque não tem argumentação coerente. Então, se eu estou defendendo ali um ponto de vista ideológico, ou se eu tenho uma forma de pensar, mas a ciência só diz o contrário do que eu penso, mas chega alguém ali e diz alguma coisa, então, opa, peraí, eu vou trazer isso aqui como uma informação importante, eu vou passar. Só que você está passando e acreditando em uma coisa que não é verdade. Então, a gente precisa querer saber a verdade. A gente precisa desejar saber a verdade para ocupar o nosso pensamento com tudo aquilo que é verdadeiro, tá certo? Nós temos aí os motivos também conspiratórios. Então, quer dizer, as fake news, elas criam dados, tá, fantasiosos, mentirosos, e normalmente vem assim, olha, uma pesquisa feita não sei aonde, uma pesquisa, só que essa pesquisa ela não tem uma fonte coerente, uma fonte séria, uma fonte respeitável, uma fonte confiável. Então procura sempre o quê? Denegrir, conspirar contra essas fontes ou contra os veículos de comunicação dessas fontes, enfim, e acaba querendo disseminar ali as mentiras, tá certo? Então, quer dizer, são razões que têm aí uma intenção conspiratória de querer derrubar uma verdade, né? Ou aquilo que se considera verdade de uma forma coletiva aí dentro de um universo científico, principalmente. Então, as fake news elas têm aí esse propósito. Bom, a gente saindo das fake news, então, como a gente também falou lá da festinha, não sei se vocês lembram, será que tudo a gente tem que comunicar que é verdade? Tá? O que deve ocupar nosso pensamento, tudo que é verdadeiro, mas as coisas também têm que ter virtude, tem que ter louvor. Tá? Então, nem sempre aquilo que é verdadeiro deve estar ocupando o nosso pensamento. Por exemplo, o que o vizinho está fazendo pode ser tudo verdade que ele esteja fazendo, mas por que eu vou me preocupar com a vida desse vizinho? Na verdade, tudo que os outros estão fazendo de errado, eu preciso me preocupar. Quer dizer, isso precisa ser algo que ocupe o meu pensamento, o que as pessoas estão fazendo, deixando de fazer, isso precisa ocupar o meu pensamento? Isso não tem virtude, não tem louvor, então não tem o porquê, joga isso fora. Isso não vai prestar, isso não vai te edificar e nem edificar o outro. Já pensou se eu chamo, né, uma colega de trabalho, nossa, que roupa mais esquisita você está usando, de repente ela foi ali toda animada para o trabalho e tal, e foi toda corretinha, né, com astral super legal, autoestima boa, e você chega para ela, eu vou dizer a verdade, eu estou dizendo o que eu penso e para mim a verdade é isso, você está feia, você está horrível, você está com a pior roupa, você está gorda, você está isso, está aquilo, você acaba com a pessoa, você destrói a pessoa. Tem virtude nisso? Não tem. Então por que a gente vai estar se ocupando e se preocupando com essas questões, na verdade? Então, então existem verdades que elas não devem ser ditas e nem devem ser alimentadas no nosso pensamento, principalmente as verdades que não têm virtude. Não é mentira, é verdade, mas ela não presta, não serve para nada, então, quer dizer, não tem louvor, não edifica, enfim. Então, ela só vai ocupar os seus pensamentos com coisas que são desnecessárias. Então, existem verdades que são
desnecessárias a gente estar ali se ocupando delas, tá certo? Então, são dicas aí que a gente vê dentro da ética cristã, porque muitas confusões ocorrem nos nossos relacionamentos porque a gente fala coisas numa hora errada. De repente, você quer falar uma verdade, mas você não foi tão prudente para falar a verdade na hora certa, porque nem sempre as pessoas estão prontas naquele momento para ouvir algumas verdades. Então a gente tem que saber lidar com essas verdades e deixar, se preocupar, ocupar o nosso pensamento quando for algo que seja de fato edificante. Então a virtude e o louvor nos chama sempre para o bom senso. Então veja bem, tudo que deve ocupar o nosso pensamento é tudo aquilo que é verdadeiro, tá? Desde que tenha virtude e louvor. Então a gente tem que ter o bom senso na hora de agir, na hora das nossas ações, enfim, do nosso comportamento ético. Então, no nosso local de trabalho, a gente tem que saber lidar aí com essas questões, tá certo? Para que a gente acabe não prejudicando ninguém, porque se a gente ama, lembra do amor? A gente não quer prejudicar, a gente só quer o bem, a gente só quer o melhor, a gente só quer o que o outro cresça, a gente ama o próximo como a nós mesmos. Então a gente quer o bem do próximo como a gente quer para a gente mesmo. Então que Deus nos abençoe e que sejamos um povo ético, e semana que vem nós vamos continuar ainda nesse mesmo texto, porque lembrar a vocês que nós vamos estar falando aqui dos 5 valores que devem ocupar os nossos pensamentos, beleza? Que Deus então nos abençoe. Eu quero orar mais uma vez pela sua vida e pedir a Deus que nos ensine cada vez mais através da sua palavra. Oremos. Bondoso Deus, maravilhoso, eterno Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, agradecer ao Senhor pelo que nós acabamos de ler acerca da Tua palavra. Deus, que assim o Senhor nos ensine, que assim o Senhor mude as nossas vidas, que haja de fato uma transformação em nossa forma de pensar, em nossa forma de enxergar o mundo, Deus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, que tenhamos aí um excelente domingo e que os amados sintam-se abraçados pelo pastor da igreja, pela Igreja Presbiteriana do Jordão, e que os queridos fiquem na paz. E até logo mais.